Só deixa eu te mostrar uma análise que eu estou fazendo aqui no gráfico do índice, segunda-feira, mercado recém abriu. Quem estava lá na minha sala de sinais hoje de manhã, a partir das 8h30, ganhou dinheiro, o pessoal bateu a meta. Estou muito feliz com o resultado mais uma vez da sala, tá bizarro, tá? O pessoal realmente está tendo muito lucro. E a gente consegue perceber aqui, ó, algumas coisas importantes, tá? Primeiro, a bolsa abriu em alta hoje, mas caiu para fechar o gap. Perfeito, como de padrão. Subiu, depois fez as movimentações de baixa aqui, ó. Depois ele colocou um fundo duplo. Olha que interessante. Deixa eu limpar isso aqui tudo. Olha que interessante, ó. O mercado colocou um fundo duplo, certo? Botou essa região de fundo duplo, colocou um topo e agora ele está aqui, ó, querendo romper essa regiãozinha aqui. No entanto, o principal, o grosso do mercado ainda é de baixa, ainda está caindo, tá? Ele ainda está fazendo uma movimentação baixista. E aí? Só que ele está mostrando aqui um fundo duplo, mas o mercado está caindo. O que você faz nesse caso? Nesse caso, o que você faz vai ser o seguinte: você vai trocar para o gráfico de 5 minutos e tu vai ver que o mercado está com realmente muita força de baixa. Então não tem dúvida, tá, de que o mercado vai começar a cair. Eu vou fazer uma operação aqui bem simples com 10 contratos. Para essa operação aqui você precisaria de um capital de aproximadamente R$1.000, tá, para fazer esse trade. Então, por que eu tô te mostrando isso daqui? Porque tem vezes que você vai olhar para um tempo gráfico e vai olhar para outro tempo gráfico e você... Eu adicionei mais 10 contratos, que estou com 20 contratos nessa operação. E aí você vai olhar para um tempo gráfico, vai olhar para outro tempo gráfico e vai ver uma diferença de análise, né? Você vai, de repente, olhar para cá e vai pensar que o mercado colocou um fundo duplo, né? Colocou um fundo duplo, está colocando um fundo mais alto. Na verdade, o mercado começou a colocar uma tendência de alta e vai começar, de repente, a romper isso daqui e subir. Sendo que, na verdade, quando você para olhar a macro, né, o movimento macro do mercado nos gráficos maiores, lembrando, a maioria dos players estão olhando para os gráficos maiores. Quando você olha para os gráficos maiores, você vai ver que, cara, tá bizarra essa força de baixa. O mercado desce, sobe, desce, tá bizarra. Então, é muito simples saber que as chances são de que o mercado vai começar realmente a colocar uma força de queda. Se for aproximar aqui os candles, eu vou ver que o mercado tem uma grande força vendedora, teve duas forças compradoras, mas logo foram resumidas de volta para baixo nessas movimentações baixistas aqui. Então a ideia é a gente olhar uma informação mais precisa, mais congruente e não ficar aqui no agito, por exemplo, muitas vezes o gráfico de 1 minuto achando que vai ter um monte de coisa acontecendo, sendo que no gráfico maior a gente não tem esse monte de coisa acontecendo. Então vamos aguardar aqui um pouco, vamos ver o que vai acontecer nesse instante, se o mercado realmente vai se desenvolver para baixo e demonstrar aqui uma força de venda, né? Agora nesse momento estou perdendo dinheiro, mas é isso. Aqui eu acredito que se o mercado romper abaixo desse fundo aqui, a gente tem chance de vir para cá, só que aqui já vai ser a mínima do dia. Então eu quero pegar essa quedazinha aqui, de onde o preço tá, até mais ou menos aqui embaixo, e sair dessa operação com 200, 300, 400 reais de lucro, de ganho no meu bolso. Vamos ver se isso realmente vai acontecer ou se tudo isso que eu falei aqui, essa análise, foi uma viagem da minha cabeça. Vamos dar uma olhada, ó, 200 reais... 100 reais, 120, está oscilando bastante aqui, né? Ele está querendo cair, mas ele precisa de um pouquinho mais de força, de punch aqui para poder fazer realmente essa queda. Vamos aguardar aqui um pouquinho e já eu volto para ver o que vai acontecer. Bom, estamos de volta aqui, a ideia se configurou exatamente como previsto, o mercado desceu até mais ou menos aqui embaixo, e então vou fazer um zeramento dessa operação. O lucro dentro do que eu estava prevendo, né, aí de 200 a 400 reais. Coloquei apenas 20 contratos nesse trade, lembrando que cada contrato equivale mais ou menos a 100 reais. Então seria como se fosse 2.000 reais que eu precisei para fazer essa operação, para um lucro de 340 reais em questão de minutos, né? Seria como se eu tivesse ganho 15% em 10 minutos, vamos botar assim, nessa operação, o que é algo surpreendente, né, cara? Quando tu vai para pensar sobre mercado financeiro, as pessoas sempre pensam em lucros aí de
Longo prazo, 1,5%, 2% ao mês. Imagina tu ganhar 15% em apenas um dia, em apenas 15 minutos. É loucura demais. Só que o que acontece? O maior erro das pessoas que estão fazendo operações hoje é elas pensarem da seguinte forma. Bom, se eu fiz R$ 340, né, em 10 minutos, quanto que eu não consigo fazer durante o dia inteiro? Aí a pessoa fica nessa crise de ansiedade, de necessidade, de escassez mesclado com ganância, e faz com que ela meta os pés pelas mãos e acabe perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Lembrando, teu objetivo é ganhar capital, proteger capital e expandir capital quando você encontrar oportunidades de entrada. Você não deve fazer nunca operações com base no lucro. Quero fazer para ganhar mais. Não, você deve fazer sempre operações com base em alguma análise técnica que você viu, em alguma aplicação de alguma estratégia e não por conta do teu bolso, muito menos por conta de algum prejuízo que você tenha tomado. Eu canso de ver pessoas que tomam, por exemplo, um prejuízo agora. Digamos que eu tenha perdido esse primeiro trade, que aí o cara fica com aquilo na cabeça. Ele fica louco com aquilo, não posso perder, preciso fazer um trade agora para recuperar esse meu loss. E aí, como eu fiz com 20 contratos ali, tu viu, né? O cara, no próximo trade, colocaria, sei lá, 40 contratos para fazer essa operação. Colocaria 40 contratos e com isso ele iria, obviamente, tentar aumentar, recuperar o lucro, o prejuízo dele e trazer um pouquinho de lucro, mas não. Aí o cara toma mais uma na cabeça. E aí, agora ele tomou um loss com 40 contratos. Então ele triplicou o prejuízo dele, né? Porque uma vez ele perdeu com 20, depois ele perdeu com 40 e triplicou o prejuízo dele. 3 prejuízos de 20 contratos. O que faz com que o cara se sabote e ele fique numa sensação de o mercado não é para mim, quando eu tento eu não consigo, e aí olha o que acontece logo na sequência. Com certeza isso já deve ter acontecido contigo, e se não aconteceu, provavelmente em algum momento vai acontecer, caso você não saiba ter as instruções certas para crescer no mercado. Primeiro o cara perde, depois o cara aumenta o número do aporte para recuperar o prejuízo, e aí ele fala, puta, isso não é para mim, eu vou ficar só olhando. Aí ele fica olhando, e aí ele olha para o mercado e encontra uma oportunidade, e ele pensa, porra, eu vou entrar aqui. Caramba, mas eu já tomei 2 loss, não vou entrar. E aí é exatamente nesse trade que o mercado vai exatamente onde ele achou que ele iria ir, e o mercado vai lá e ele olha, puta, se eu tivesse entrado eu teria ganho dinheiro. E ele fica com aquela sensação na cabeça, se eu tivesse comprado eu teria ganho dinheiro. Aí olha o que acontece. Na quarta vez ele vai lá, então agora eu vou de novo, ele vai com mais contratos, vai lá e toma na cabeça. Ou seja, quando o cara não quer entrar, ou quando ele sente medo de entrar, dá certo. E quando ele entra, ele perde. Por quê? Isso tudo é uma falta de gestão emocional, falta de gestão operacional, e isso tudo acarreta em quê? Em prejuízo. Os traders de elite, ou pelo menos aqueles que fizeram a minha certificação, a certificação Trader de Elite, são pessoas que hoje têm um aparato psicológico, sabem como controlar suas emoções, eles têm um aparato operacional, sabem como operar em alto nível, e eles têm um aparato gerencial, que sabem gerenciar o próprio capital, sabem pegar R$100, R$1.000 e fazer virar 2, fazer virar 4, fazer virar 10 com o passar do tempo, sem pressa, mas com consistência e com avanços diários. Então, quando você está no mercado, é isso que você vai ter que fazer. E aí, para isso, você vai precisar de alguns suportes, de algumas ajudas. A primeira vai ser, obviamente, a plataforma. Então, essa plataforma que eu uso aqui é a plataforma da Profit Chart, tá? Eu recomendo que você use ela também, porque ela é muito amigável, muito simples de usar, fácil para qualquer pessoa colocar em prática, né? Qualquer estratégia, ela é bem intuitiva. Então, o primeiro passo é ter uma plataforma eficiente, que é a Profit Chart nesse caso. O segundo passo é você ter uma corretora que esteja ao teu lado quando você mais precisa. A corretora que eu indico é a Toro. A Toro Investimentos é a minha corretora, é a corretora dos meus alunos, e lá você vai ter um suporte excepcional. Na hora que tu precisar, alguém vai te atender. E o legal é que todo mundo que está entrando para a Toro vai receber alguns bônus e presentes, como o meu livro gratuito, também participar do meu grupo de sinais gratuitamente. Então, se tu quer fazer parte de um grupo e receber meu livro e ter acesso a uma corretora que vai estar ao teu lado sempre que você precisar, clica aqui embaixo e faz a tua inscrição na Toro. É gratuito, em 15 minutos tu abre a tua conta. E por último, obviamente, né, como de padrão,
recomendo que tu entre para minha sala de sinais, porque lá, cara, não existe outro caminho para você começar a ter sucesso nas suas operações. Dentro da sala tu vai saber exatamente onde entrar, onde sair. Hoje, por sinal, foi um dia lucrativo na sala, posso até te mostrar e te comprovar aqui, ó. Pessoal batendo as metas na sala, olha só, pessoal batendo, pegando dinheiro, colocando grana no bolso hoje, segunda-feira, 29 de maio. Isso aqui foi o que aconteceu hoje, então você pode também aqui entrar e aproveitar esse tipo de lucratividade. Vou deixar o link de inscrição para a sala aqui embaixo. Vale lembrar que a sala vai subir de preço, vai ter um reajuste agora, tá? Porque a gente vai fazer 1 ano de sala em julho, então daqui alguns meses, né, algumas semanas em julho, eu vou aumentar o preço para R$1.000. Agora tu pode entrar por 600 e pouquinho e parcelar isso em 12 vezes também, vai ser top. Bom, dito isso tudo, então, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Lembra do que eu te falei aqui, não opere por ganância, opere por operação, por técnica, por estratégia. Com isso você vai ganhar mais dinheiro. Aqui ao lado vão aparecer outros videozinhos para tu continuar teus estudos aqui no mercado, e aqui um link para você fazer a tua inscrição no meu canal. Se inscreve aí porque é o maior canal do mundo de Day Trade, e eu te vejo na próxima aula. Valeu!